que é exercício aí da Universidade Federal de Santa Maria, 2015, certo? Diz o seguinte: a alimentação é essencial, pois dela que o homem obtém os nutrientes necessários ao funcionamento do seu organismo. Nas últimas décadas, ocorreram mudanças significativas nos hábitos alimentares, havendo um aumento do consumo de alimentos industrializados. Assim, analisa as afirmações. Primeiro, o ácido fosfórico, presente em refrigerantes do tipo cola, é um ácido triprótico, representado pela fórmula H3PO4. 2. O ferro é essencial para a saúde. Sua deficiência pode levar à anemia grave e por isso é recomendado o consumo de alimentos ricos em ferro, como a carne bovina. A configuração eletrônica do elemento ferro no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Terceira, as balinhas que estouram na boca contêm em sua composição dois ingredientes: ácido cítrico, H3C6H5O7, e o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Os dois, ao se dissolverem na boca, produzem efervescência. A reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido cítrico é de oxirredução. E a quarta, a água salgada, água mais NaCl, utilizada para cozer alimentos, ferve a uma temperatura constante, pois se constitui de uma mistura homogênea simples. Estão corretas, item A apenas 1 e 2, item B apenas 1 e 3, item C apenas 2 e 4, item D apenas 3 e 4, ou item E todas aí, 1, 2, 3 e 4. A primeira afirmativa, ela dizia o seguinte, que o ácido fosfórico, presente em refrigerantes do tipo cola, né, é um ácido triprótico representado pela fórmula H3PO4. É verdadeiro, né? Então, a fórmula do ácido fosfórico é H3PO4 e ele é um triácido, ok? Tem 3 hidrogênios ionizáveis. Só lembrando aí, quais que são os outros oxiácidos de fósforo que a gente tem? Tem o ácido fosforoso, Então, o sufixo oso significa que ele tem um oxigênio a menos que no sufixo ico, né? Qual que é a fórmula do ácido fosforoso? É H3PO3, ok? Então, H3PO3. E tem um ponto importante aqui. O ácido fosforoso ele é uma exceção. Ele não tem 3 hidrogênios ionizáveis. Ele tem apenas 2, né? Ele é um diácido, ok? Apenas 2 dos 3 hidrogênios são ionizáveis. E a gente tem também o ácido hipofosforoso. O que é o hipofosforoso? Você tem um oxigênio a menos ainda do que o fosforoso, né? Tem o sufixo oso e tem o prefixo hipo antes. Então, qual que é a fórmula deles? Então, o oxigênio a menos é H3PO2, ok? Também uma exceção à regra geral. Ele não tem 3 hidrogênios ionizáveis. Ele tem apenas um, ok? Ele é um monoácido. Tem apenas um hidrogênio ionizável, tá bom? Só para a gente relembrar aí quais que são os oxiácidos de fósforo. Mas o primeiro item está correto. H3PO4 é o ácido fosfórico, é um triácido, tá bom? Segunda afirmativa, ele diz o seguinte, que o ferro é essencial para a saúde e sua deficiência pode levar à anemia grave. Por isso é recomendado o consumo de alimentos ricos em ferro, como a carne bovina. A configuração eletrônica do elemento ferro, no estado fundamental, ele está dando aí. Então, ferro, pessoal, é um elemento, daí você precisava do número atômico. Você teria que consultar lá na tabela periódica. Número atômico do ferro é 26, tá bom? Então, ele tem 26 elétrons, ok? Fazendo a distribuição eletrônica, você segue lá o diagrama de Pauli, né? Então, como que fica? Sol, Sol, pôr do Sol, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6, né? Então, Sol, Sol, pôr do Sol, depois aí vai, né? Então, configuração eletrônica é essa aqui, com 26 elétrons. Beleza? Você podia fazer utilizando lá o diagrama de Pauli, tá correto. Ok? Tá correto aí que ele tá dando. Terceira afirmativa. Diz que as balinhas que estouram na boca contêm em sua composição dois ingredientes, o ácido cítrico,
H3C6H5O7 e o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Os dois, ao se dissolverem na boca, produzem efervescência. A reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido cítrico é de oxirredução. Ora, ácido cítrico, pessoal, tem H+. Você tem o H+ vindo do ácido cítrico aí. Enquanto o bicarbonato de sódio, sódio não vai reagir. O que vai reagir de fato aí é o ânion bicarbonato, HCO3-, ok? Daí o que vai acontecer? H+ com HCO3- forma H2CO3, ácido carbônico, que é instável, vai produzir o quê? Água e libera CO2 gasoso, ok? Essa reação, ela é de oxirredução? Se for de oxirredução, tem algum elemento que está reduzindo, diminuindo o NOx, e tem outro que está oxidando, aumentando o NOx. Ora, que são os NOx aqui? Hidrogênio, NOx aqui, mais 1, já que a carga aqui é mais 1. HCO3-, hidrogênio e substância composta, NOx, mais 1. Oxigênio e substância composta, NOx, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Com mais 1, menos 5. Então, o carbono aqui, para ficar mais 1, tem que ser mais 4. Ok? Da água, oxigênio, NOx, menos 2, em substância composta. Hidrogênio, NOx, mais 1, em substância composta. No CO2, oxigênio, NOx, menos 2, em substância composta. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para zerar, o NOx do carbono tem que ser mais 4, ok? Tem algum elemento oxidando ou reduzindo aqui? Não tem, né? Hidrogênio tem sempre NOx mais 1, carbono NOx mais 4, oxigênio NOx menos 2. Então, essa reação, ela não é de oxirredução, ok? Não é de oxirredução. Beleza? Falso, aí o terceiro item. E o quarto item diz o quê? Diz que a água salgada, água mais NaCl, utilizada para cozer alimentos, ferve a uma temperatura constante, pois se constitui de uma mistura homogênea simples. Falso, né, pessoal? Mistura nunca vai ferver aí a uma temperatura constante, a não ser que seja mistura azeotrópica, né? Por exemplo, aquele álcool de farmácia, mistura de água e álcool lá na proporção definida. Se não for mistura azeotrópica, mistura qualquer, ela tem ponto de ebulição variável, tá bom? Então, como água mais NaCl, a mistura comum, não é uma mistura azeotrópica, então ele tem temperatura de ebulição variável, então não ferve a uma temperatura constante, beleza? Então, falso. Gabarito para o exercício é o item A, né? Apenas 1 e 2 estão corretas, item A, ok?